Olá, eu tenho uma palavra de Deus para você, lá em Mateus capítulo 4, entre os versos 1 e 11, nós vamos ver aquele episódio em que Jesus ele é tentado pelo diabo. Após jejuar 40 dias e 40 noites, estando ali no deserto, ele passa a ser tentado pelo diabo. E o que nos chama a atenção nessa passagem é que tanto Jesus quanto o diabo fazem menção da palavra de Deus. Enquanto o diabo fez menção da expressão está escrito, se referindo à palavra uma única vez, Jesus ele vai dizer por 3 vezes está escrito e fazer menção da palavra de Deus. Logo foi 3-1 para Jesus ali na tentação do deserto. Mas perceba que tanto o diabo quanto Jesus fizeram menção das Escrituras, algo que nos chama a atenção, porque o próprio diabo usa a palavra de Deus, mas enquanto o diabo usa a palavra de Deus para dar legalidade, para dar base ao pecado, Jesus ele vive a palavra de Deus para repreender e vencer o pecado. Então há uma grande diferença aqui entre você usar a palavra de Deus para você legalizar as suas práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus, fazendo menção de versículos, passagens, construindo ali uma teologia para dar base àquilo que a Bíblia como um todo condena, como é o caso de Satanás ali na tentação, fazendo menção da palavra de Deus para tentar convencer Jesus a pecar contra o Pai. Existem pessoas que usam a palavra de Deus para dar legalidade às suas ações pecaminosas e ensinam até mesmo outras pessoas a praticarem o mesmo. Mas Jesus, ele vive a palavra de Deus. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus vivendo a palavra de Deus, porque não é à toa que ele é o Verbo encarnado. Perceba que ele é a palavra de Deus em prática. Quando você olha para Jesus, você vê a palavra de Deus sendo vivida. Veja só o que disse Jesus lá em João, capítulo 5, versos 38 e 39. Ele falando ali aos fariseus, sacerdotes, doutores daquele tempo. Ele vai dizer lá em João 5, verso 38, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crede vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Perceba que Jesus está repreendendo os fariseus, os sacerdotes, aqueles homens que usavam a palavra de Deus, mas não estavam vivendo a palavra de Deus. Olha só, a sua palavra, a palavra de Deus, não permanece em vós. Por isso eles não creram em Jesus. Eles faziam menção da palavra de Deus, eles usavam a palavra de Deus no seu cotidiano, até mesmo para colocar encargos sobre as pessoas que eles próprios não conseguiam carregar, que eles mesmos não conseguiam viver, mas eles estavam ali fazendo menção da palavra de Deus. Os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os doutores daquele tempo. Mas Jesus diz que muitos deles não estavam vivendo a palavra de Deus. Ele diz, olha, a sua palavra, a palavra de Deus, o meu Pai, não permanece em vós, por isso vocês não creem em mim. Aqueles que estavam vivendo a palavra, eles foram preparados pelo Espírito Santo e já estavam esperando a vinda do Messias. E quando ele se manifestou, muitos deles não tiveram dificuldade em identificar que Jesus era o Filho de Deus, conforme profetizado nas Escrituras, porque aqueles que estavam vivendo a palavra, eles viram e entenderam a pessoa de Jesus, mas aqueles que estavam usando a palavra, mas não estavam vivendo a palavra, eles não creram em Jesus. Quantos nos dias de hoje não estão vivendo a palavra de Deus? Muitos estão saindo das igrejas, muitos estão tendo dificuldades em ter experiências com Deus, porque eles não estão vivendo a palavra. E a Bíblia nos convida a viver a palavra. Lá no livro de Salmos, no verso 11,
do Salmo de número 119, Salmo 119, verso 11, escreveu o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só, ele esconde a palavra, ele vive a palavra no seu coração para não pecar. Então a palavra aqui, ela está sendo, né, um instrumento de Deus para não cometer o pecado. É diferente daqueles que usam a palavra de Deus para dar legalidade aos seus atos pecaminosos. São aqueles que a Bíblia diz que nos últimos tempos amontoariam para si doutores segundo as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências, e estes não suportariam a sã doutrina, porque eles não suportam viver a palavra, porque eles apenas usam da palavra. Quantos que usam da palavra de Deus para alcançar bênçãos? E é possível eu experimentar o poder da palavra sem viver a palavra? Sim, é possível. Lá naquele dia, Jesus vai repreender a muitos dizendo: apartai-vos de mim, malditos, porque, né, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E eles dirão: mas em teu nome curamos, profetizamos, expulsamos demônios, ou seja, em teu nome nós experimentamos e usamos do poder da palavra, mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que usam da palavra, mas não vivem a palavra. Eles usam da palavra, eles fazem menção da palavra, eles experimentam o poder da palavra de Deus, mas vivem uma vida de iniquidade. Eles não têm vivido uma vida de santidade, porque a palavra de Deus, ela deve ser vivida para repreender o pecado, para nos dar a vitória sobre o pecado, para, né, colocar a nossa carne em obediência à vontade de Deus e não o contrário. Você não pode usar a palavra de Deus para dar legalidade àquilo que a própria Bíblia em alguns pontos condena, porque olha, assim você estaria usando a palavra de Deus e não vivendo. E perceba que aquele que vive, ele faz uso da palavra de Deus de forma correta. Mas há aqueles que não vivem, mas usam a palavra de Deus. E é o caso de Satanás. Ele usa a palavra de Deus. Satanás é um grande teólogo. Ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece a Deus. Ele vivia com Deus. E ele usa da palavra, mas não vive a palavra. Ele é homicida desde o princípio, e até mesmo quando ele está dizendo alguma coisa, ele está mentindo, porque a todo tempo ele mente, ele é o pai da mentira, e ainda assim ele usa da verdade para anunciar a mentira. Que nesses últimos dias Deus lhe dê sabedoria e discernimento para entender o propósito dele para a sua vida, e que você possa ter já esse entendimento, que a palavra de Deus é para ser vivida. Como eu sei que eu estou vivendo a palavra de Deus? Quando eu estou, vivendo de acordo com o que está escrito. E o que está escrito sempre me conduzirá a uma vida de renúncia ao pecado. Agora, quando a palavra de Deus é usada para dar base a uma atitude errada, para dar base a uma injustiça, para dar base a um pecado, corra disso, corra, é o diabo, não é Jesus, não é Jesus, porque Jesus vivia a palavra para condenar o pecado, para repreender o mal e para vencer no Espírito contra as obras da carne. Eu conheci já muitas pessoas que caíram da graça de Deus, começaram no Espírito, terminaram na carne, se afastaram do Evangelho, saíram do altar, pessoas que outrora viviam a palavra, mas de repente começaram apenas a usar a palavra, não estavam mais vivendo a palavra de Deus, não estavam mais escondendo a palavra no seu coração para não pecarem, e então o diabo conquistou o coração deles. Porque quando você não vive a palavra de Deus, você dá legalidade ao adversário. Perceba, quando Satanás contra o diabo, quando o diabo veio ter com Jesus,
ele encontrou um Jesus que estava vivendo a palavra e mesmo usando da palavra, ele não conseguiu. Foi 3-1 para Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus venceu a tentação. Que Deus te abençoe e que você possa vencer as tentações desses últimos dias, em nome de Jesus.